Muito bem, agora entrando no último bloco do nosso Encontro Mulheres com você, aqui na Imagem da Cidade, e trazendo um assunto que vai com certeza somar em termos de conhecimento para muitas pessoas, porque para alguns ainda é distante, mas ao mesmo tempo um espaço como esse vai aprofundar o conhecimento, vai aprofundar essa temática. Já explico, tá? A minha convidada aqui é Enara Tomil, que é especialista em constelação familiar e justamente vai falar sobre essa área, constelação familiar e mais do que isso, esse conhecer a si mesmo, a si próprio. Enara, é um prazer te receber, depois de muitas indicações, a gente conseguiu então conciliar essa conversa e hoje conosco aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada pelo convite. Realmente é um assunto que interessa a todos, relacionado à vida, a sucesso, a carreira, relações amorosas. Eu sou apaixonada, então vamos lá. Então traz essa explicação, esse conhecimento profundo sobre constelação familiar. Começamos por onde o nosso olhar e o nosso entendimento? O que é constelação familiar? Muita gente entende como um método terapêutico. Eu gosto de usar o termo filosofia de vida. Por quê? Porque todo dia a gente faz o trabalho no consultório, a pessoa traz a questão, a pessoa chega com alguma dúvida, algum problema, abrange saúde, abrange questões financeiras, relacionamentos amorosos, qualquer área da vida. E é muito, assim, todo dia, depois que a pessoa sai do consultório, depois que o trabalho é feito, isso continua. Então, por isso que eu digo que é uma filosofia. É uma filosofia de vida. A pessoa aprende a viver melhor. E para isso ela divide contigo informações, Sim. Ela compartilha acontecimentos, Isso. feitos, desfeitos. Como é que é também esse contato com o paciente que te procura, que procura um especialista da área para ir ao encontro justamente de respostas? Que respostas? A pessoa ela traz um tema, normalmente é uma questão específica, às vezes não, às vezes a pessoa chega perdida, às vezes a pessoa não sabe o que a incomoda, é uma coisa interna, inconsciente. Mas muitas vezes a pessoa traz um tema, traz uma questão e a gente vai trabalhar em cima dessa questão, mas não no sintoma. A gente vai trabalhar essa questão da onde ela veio, quais são as raízes da questão. Porque trabalhar o sintoma pode resolver momentaneamente, mas a questão volta a surgir, o problema volta a surgir. A gente vê isso muito com doenças, né? A pessoa se cura, supostamente, mas logo em seguida o problema volta, né? Ou dificuldades de relação amorosa, a pessoa ela atrai o mesmo perfil de parceiro, né? A vida toda, sempre existem mulheres que dizem, eu tenho o dedo podre, né? A pessoa, ela não atrai um relacionamento saudável, é sempre o mesmo perfil. Então, aonde isso começou? Por que isso começou? Da onde veio? O que está acontecendo? Não é coincidência, né? Quando uma vida inteira a pessoa está sempre patinando, está sempre com aquele mesmo problema. Então a gente vai na raiz da questão. Ou seja, o passado se torna presente, ou pelo menos vocês voltam para o passado para poder entender fatos, Totalmente. acontecimentos e situações que estão comprometendo hoje e que para algumas pessoas podem continuar comprometendo se não conseguir essas respostas, se não conseguir entender que nuvem é essa que está presente ainda nos dias atuais. Isso mesmo. O passado que a gente então se refere são as nossas crenças, os nossos aprendizados, tudo que a pessoa vivenciou, viu, ouviu, sentiu, como que ela aprendeu a ser um relacionamento amoroso. Isso a gente tem em casa quando é criança, né? É o que a gente aprende, né, com os pais. Como é uma relação amorosa? Se os nossos pais tiveram muitos conflitos, a gente entende, mesmo não querendo, mas a gente entende que esse é o normal, supostamente. E aí a gente vai atrair um relacionamento, 2, 3, 4 relacionamentos de conflito, com dificuldades. Então, a gente tenta ir lá atrás para sanar esse entendimento equivocado, para que no futuro isso não se repita. Enara, como é que é então trabalhar esse olhar familiar, a constelação familiar,
colocando nas duas figuras pai e mãe, mas também outros membros da família podem se fazer presentes. Sim. Como é que é, então, dimensionar ou traçar esse vínculo familiar para justamente ir ao encontro dessas respostas, dessa melhor qualidade daqui para frente? Sim, sim. A gente percebe que os avós, às vezes um tio, a gente percebe uma repetição de padrão. Então, num neto, num sobrinho. Acontece muito entre pais e filhos, né? Porque é uma coisa muito forte, muito, assim, integrada, né? Pais e filhos. Mas é muito comum também um neto que acaba, vamos supor, tendo muita dificuldade nos negócios. Aí a gente vai lá, era um vô que faliu, era um vô que perdeu tudo. Então esse neto, ele acaba repetindo um padrão. E ele é inconsciente, é uma coisa... E às vezes ele nem conheceu esse vô. Olha que interessante. Às vezes ele nem conheceu esse vô. Mas o sistema, essa energia do sistema, da família, faz com que aconteça uma repetição de padrão. Você montou aqui no nosso cenário, no nosso estúdio, a presença de muitas pessoas, uma casa, coração, um bebezinho, tem várias idades aqui presentes. Sim. É uma família que está aqui presente? Como é que a gente pode contribuir com o olhar de quem nos acompanha agora em casa? Poderia ser uma família, poderia ser uma empresa, se a gente tirasse as crianças, né? Poderia ser uma empresa, poderia ser uma cidade. Esse trabalho, ele permite que a gente inclua qualquer questão. Então, a constelação, ela pode ser feita sobre qualquer coisa, digamos assim. Mas, claro, como chama-se constelação familiar, né? E tudo vem da nossa família, do começo. Uma empresa, ela é constituída de funcionários, colaboradores, mas todos eles têm família, né? Todos eles têm uma forma de pensar, de acreditar como as coisas acontecem. Nem sempre o que eles ouviram em casa, o que eles aprenderam, chega na empresa, é outro sistema, é outra forma de pensar. É diferente do que ele acreditava em casa. Ele tem que se adaptar a um novo sistema. Então, o nome é constelação familiar, mas isso pode ser trabalhado em qualquer questão. E como é que fica nesse momento, por exemplo, quem nos acompanha agora em casa, se deparar, né, com essa tua interpretação, você está diante de um paciente, como é que é o falar para o paciente, ao mesmo tempo trazer esses sinais, trazer esses pontos de alerta, digamos assim, de um passado para construir um novo presente e melhorar o futuro? Quando a pessoa vivencia algo repetidamente, então, como eu falei antes, uma mulher, por exemplo, que não se acerta no amor, então ela sonha em casar, mas ela não consegue, não acontece. Não basta falar para ela, escolhe um parceiro melhor, não basta né? falar. Sai desse meio, vai para outro meio, não basta falar. Esse trabalho, ele é um trabalho, eu costumo dizer que é profundo, é interno. Então ele pode passar pelo racional, mas vai além disso, né? A gente comenta que é um trabalho de alma, é um trabalho assim que mexe com o inconsciente. Uma frase que a gente usa muito é trazer à luz o que está oculto. Então a pessoa, ela está patinando, ela está naquela dificuldade e ela não entende por quê. Ela trabalha, já aconteceu muito, a pessoa tem um salário muito bom, recebe todos os meses o seu salário, mas está sempre sem dinheiro. Nós colocamos hoje no nosso programa esse assunto, inclusive abrimos o nosso programa hoje sobre a questão da saúde financeira. Olha. Uma pesquisa da Serasa que inclusive menciona que a maioria dos brasileiros tem 2 ou até mais cartões de crédito, a grande maioria utilizando ao mesmo tempo e depois no final do mês não tendo mais, né, condições de poder administrar a própria questão financeira e traz consequências, né? Traz consequências justamente esse não usar o dinheiro a favor justamente dos fatos, acontecimentos, traz consequências, né? E o que faz uma pessoa que ganha bem não ter dinheiro? Está sempre endividado, né? Então, que movimento é esse? Porque, obviamente, a pessoa gostaria de não ter dívidas, né? Então, o que faz uma pessoa querer algo e não conseguir fazer? Ou não querer algo e insistir em fazer?
é um movimento maior, é uma força maior que move a pessoa. Às vezes, fazendo o que não quer ou não fazendo o que quer. Por isso que a gente fala, tá muito no inconsciente. Né? E esse sistema, ele, no caso o familiar, e claro, o organizacional também, mas o sistema familiar, ele busca equilíbrio. Ele busca, vamos supor, se alguém lá atrás foi excluído, foi abandonado, foi injustiçado, alguém no futuro vai compensar isso. Por isso que antes eu falei, um vô que faliu, foi mal interpretado, foi muito julgado, muito criticado, vem um neto e repete esse padrão. Para tentar equilibrar, para tentar trazer à luz o problema, para que a coisa entre em equilíbrio, para que a coisa, sabe, entre em harmonia. E quando isso vem à luz, quando isso é percebido, o problema é sanado, o problema é solucionado. Ionara, e como é que é apresentar essas respostas para as pessoas? Imagino que nem sempre elas conseguem compreender o que está sendo colocado, abrindo, digamos assim, né, essa janela para ela, esse mundo que traz um passado, mas ao mesmo tempo possibilita a construção de um novo presente e futuro. Mas assim, a maioria realmente aceita e vai ao encontro de uma nova transformação, se entendendo, melhorando o seu ser interior, ou algumas têm ainda restrições, têm receios e não conseguem dar um passo à frente? Depois que ouvem todo esse conteúdo que traz realmente o passado e daqui para frente para o futuro. Quem me procura, normalmente já vem por indicação, e isso é muito bom, porque então alguém disse que foi legal, foi bom, foi produtivo, então a pessoa ela já vem, né, assim, com mais crença naquilo, acreditando mais que aquilo é possível. E mesmo que de imediato a pessoa ela seja cética, né? Ou ela não acredite em terapia, ou ela não goste, né? De sessão terapêutica, coisas assim. Mas durante o processo, durante as conversas, eu costumo dizer que eu trabalho só com a verdade. Eu trabalho só com fatos reais. Eu não trabalho com nada ilusório, com possibilidades. Não, é tudo baseado na realidade. Então, mesmo que o cliente não queira ou não goste, é a verdade. E sendo a verdade, né, contra fatos não existem argumentos. Sem mencionar, claro, nomes, mas trazendo de repente algumas das histórias que você acompanhou, que você possibilitou, de repente trazer essa verdade e dali para frente, por que não dizer, construir uma nova história? Dá para exemplificar para quem nos acompanha agora em casa? Sim. Que foi transformado pela constelação familiar? Recentemente agora, eu não sei se ontem, anteontem agora, uma cliente de São Paulo me mandou um WhatsApp dizendo que ela está muito feliz porque o filho dela de 14, 15 anos, 14 eu acho, foi contratado para a seleção brasileira. E faz 2 ou 3 meses ela me procurou, então ela já é minha cliente por outros motivos, e ela me procurou dizendo: Enara, eu preciso, tá acontecendo isso, isso e isso, ele está querendo desistir. Ele é um ótimo jogador, ele tem futuro, mas ele tá querendo desistir. Agora, tipo assim, né? Agora que a coisa tá prestes a acontecer. Por quê? Ele estava se desentendendo com o técnico, realmente é muito cansativo para um menino tão jovem, né? Se dedicar dessa forma, né? Longe de casa, porque tinha que ficar fora de casa. E ela disse: eu preciso olhar para isso, porque eu tô vendo nele uma repetição de padrão minha. Que vai, quando eu tô perto de conseguir, eu desisto. Então a gente fez um trabalho com ela, porque ele ainda é uma criança, ele ainda é um jovem. A gente entende que é de 21 anos para baixo, a gente trabalha com os pais. Então, questões de crianças e de jovens, a gente trabalha com os pais. A gente pode atender as crianças, ter uma coisa breve assim, mas o principal é com os pais. E a gente fez um trabalho com ela, e agora ele foi contratado para a seleção brasileira.
para quem está interessado em buscar mais informações, para quem se sentiu também na necessidade, de repente, de buscar pela constelação familiar para se entender melhor, como é que a gente faz? Como é que a gente te encontra, por exemplo, nas redes sociais, para buscar um pouquinho mais desse campo? O meu Instagram é o Mentalize, Mental Easy Terapias. E por lá já consegue ver os vídeos, né? Consegue ter uma ideia. Para quem nunca ouviu falar, consegue entender um pouquinho. E qualquer coisa, a gente marca uma sessão, meu consultório é ali na Alameda, a gente pode conversar. Muito bom, foi bom também conversar contigo hoje aqui e abrir esse assunto para nossa audiência aqui. Obrigada, Tainara. Obrigada, muito obrigada. Gente, terminando o nosso encontro de hoje, obrigado também a você que esteve do outro lado acompanhando os nossos convidados, os assuntos colocados em evidência, deixando aqui um beijo todo especial, um carinho especial para os nossos patrocinadores, entre eles a loja Maria Tereza Moda Mulher, que segue com promoções especiais, aquele atendimento nota 10, e esperando por você também ali na rua Floriano Peixoto, bem na região central de Blumenau, a nossa parceira de toda semana aqui, a loja Maria Tereza Moda Mulher. Fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira, uma ótima semana a todos e até um próximo encontro aqui na nossa Imagem da Cidade, na nossa TV Galega. Até lá!